Ok, começamos então a aula de hoje, pessoal. Deixa eu só colocar os slides. A partir de agora, aquele esquema, né? Como eu estou colocando os slides em full screen, eu não enxergo vocês e muito menos o chat. Então, por gentileza, qualquer dúvida que vocês tenham, faça aquele esquema. Se não tiver microfone, melhor se tiver microfone, interrompam sem o menor problema e podem simplesmente fazer pergunta. Agora, quem não tem microfone, escreve no chat. Eu peço a gentileza de quem tem, avisar. Sausen tem uma pergunta. Professor, o Felipe mandou mensagem ali no chat. Isso Ele aí. disse que não encontrou a prova dele. Oi, professor. Sim, eu não encontrei onde é que está a prova. Olha, a tua prova, deixa eu te mostrar aqui. Quando tu entra no Classroom, deixa eu entrar aqui para vocês. Claro que não vai aparecer aqui. Para vocês, aparece em atividades lá a prova. Para ti deve retornar, por exemplo, ó, 3 entregaram a prova, 1 não entregou porque a pessoa trancou a disciplina. Se você clicar em cima da prova, você vai ver a tua prova. Porque eu devolvo ela, ela vai te dar a tua nota. Tá certo? Para mim, aqui, se eu clico em cima da prova, vai aparecer de todo mundo. Para ti, possivelmente, apareça só a tua. Olha aqui, ó. Para mim, vai aparecer aqui, só mostrar para vocês. Viu, professor? Para mim Oi. aparece sim, você já respondeu. Você só pode preencher esse formulário uma vez. Que para mim aparece aqui nas respostas, né? Para vocês talvez apareça, é que eu não tenho a tua interface, né, para ver. Galera, dá uma ajuda aí aonde vocês viram isso. Eu vi no e-mail, recebi no e-mail. Ah, tu recebesse um e-mail, e daí tu clica no e-mail, ele te joga para o Classroom ou não? Eu não cliquei, ele só me mostrou a nota, quanto que eu tirei, aí eu nem cliquei. Ah, certo. Então, vamos lá, dar uma olhada no teu e-mail, porque para mim eu entro por aqui. Agora, sinceramente, o de vocês eu não sei dizer, porque se vocês dão um entregue, para mim aparece aqui os entregues. Claro que aqui ele não atualizou. De repente, deixa eu devolver para todos. Deixa eu só devolver para ver se ele vai dar nota para vocês. Ó, os alunos receberão uma notificação, receberão ver as notas que deu, as pontuações também. A princípio eu já fiz isso, tá? Mas eu vou devolver de novo para ver se muda algum status para vocês. Dá uma olhada no teu e-mail. Caso você não enxergue no teu e-mail lá, tu retorna para mim. Tá ok? Foi o Felipe que me pediu, né, Felipe? Verifica isso daí. Deixa eu ver aqui. Isso, ele aparece ali, ele não aparece a prova. Eu não sei se é a nota que aparece. É que eu não tenho como ver o teu lado, mas ele deve aparecer alguma coisa assim, a prova e a quantidade de pontos para ti. Os pontos eu acho que aparece. Bom, depois de repente eu vou lá na sala de dúvidas, professor, eu Isso. mostro na tela ali. Tranquilo, tranquilo. Tá? Ótimo. Beleza. Obrigado. Ou senão depois eu te passo também a questão da tua nota, sem problema. Mas em tese você tem que receber, porque todos recebemos. Tá, tranquilo, de repente eu não estou achando, pessoal. Me lembra disso, depois deixa a gente começar a aula, fazer a parte introdutória, daí vocês vão fazer um exercício e a gente vai lá para a sala de dúvidas, tá ok? Tranquilo, beleza. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal, antes de eu ir para o slide novamente? Beleza, então vamos para lá. Agora sim, oficialmente, então, vamos começar a aula de hoje. Deixa eu só estabilizar a imagem para vocês. Ok. Vocês estão vendo os slides agora? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Qual a ideia da aula de hoje, pessoal? Hoje a gente fecha um ciclo que são os laços de repetição.
Até agora a gente só pegou comandos de manipulação, de entrada, de saída, e também trabalhou com desvio condicional, simples encadeado, o famoso if, o famoso C ali, os bloquinhos. Agora, o que que falta? Para nós fecharmos um ciclo, que a gente chama um ciclo inicial da programação, da estruturação do raciocínio algoritmo, nós temos que trabalhar com laços de repetição. Porque pois, vocês podem ver que os problemas que a gente fez até então, basicamente, se tiveram restritos a uma entrada de dados, ou algum tipo de processamento, seja ele uma fórmula matemática, uma equação, ou alguma ação que você fazia nos dados, e uma saída de dados. Basicamente, a gente trabalhou isso, entrada, processamento, saída e processamento, sendo a ótica só de fazer uma manipulação através de uma equação ou de alguma ação específica nos dados. Nós não trabalhamos com o conceito de laços, de loop. Então, qual é a ideia do laço e do loop? Um laço de repetição, muitas vezes é necessário, quando a gente usa, né? Muitas vezes é necessário efetuar uma repetição de um trecho de um programa em um determinado número de vezes. Se vocês se recordarem das primeiras aulas que a gente trabalhou, quando eu apresentei a arquitetura de von Neumann, expliquei para vocês que tinha as entradas, processamento, saída e tudo passava pela memória, e o que estava na memória existiam as variáveis, que era uma caixinha que se guardava os dados dentro do endereço de memória. Vocês podem imaginar que qualquer variável ou qualquer instrução, o que é uma instrução? É um C, é um A igual a tanto, isso são instruções, eles estão guardados em áreas específicas da memória de forma sequencial, tá? Pensem sim numa estrutura de top-down, de cima para baixo. Ele vai armazenando linha a linha dos comandos que vocês estão dando. Fazendo uma analogia com o Scratch, ele vai colocando cada um daqueles blocos, vai refletir num comando, e esse comando vai ser enfileirado, empilhado na memória do computador. E como os programas funcionam? Eles funcionam da forma da estratégia de cima para baixo, top-down, lendo linha após linha. Só vai alterar essa ordem quando ele encontrar duas coisas. Um desvio condicional, que a gente já viu isso, que é um salto de uma determinada linha de posição para um comando para um outro comando, ou de uma parte do código para uma outra parte do código, que a gente já viu isso, são os desvios condicionais, o famoso if, o famoso se. Se A é maior que zero, você faz uma coisa, senão tu faz outra. Isso é um desvio condicional. O laço de repetição é quando você quer executar várias vezes o mesmo código. Por exemplo, eu quero incrementar 5 vezes um número. Eu não tenho que estar fazendo A igual a A mais 1, A igual a A mais 1, A igual a A mais 1, fazer 5 vezes e fazer o programa ler 5 linhas. Ele poderia simplesmente botar uma única linha na memória e ficar executando um laço 5 vezes aquela instrução. A isso a gente chama de laço de repetição ou loop, tá? Muito utiliza-se o conceito de loop na computação para falar que você vai executar várias vezes um determinado trecho do teu programa. Conceitualmente, um laço de repetição é isso. Vamos ao que interessa, né? Para a gente conseguir entender aqui o que seria um exemplo direto. Vocês vão ver que a aula de hoje, conceitualmente, ela é bem curta. A gente vai trabalhar especificamente com as atividades para entender os laços e vocês vão ver como vai melhorar a questão da estruturação dos programas de vocês. Então, no exemplo 1 aqui, o exemplo clássico. Como exemplo, considere o problema: pedir a leitura de um valor de uma variável x, multiplicar esse valor por 3, implicando a variável de resposta R, e apresentar o valor de R obtido, repetindo essa sequência por 5 vezes. Até então, aqui na direita está a tripa, né, de código, vocês podem verificar. Claro que o sistema, o problema aqui é simples, é simplesmente fazer uma entrada de uma variável chamada x, multiplicar esta entrada, que é a variável x, por 3, colocar o valor em R e mostrar R. Só que eu tenho que fazer isso 5 vezes. Então, olha aqui na minha direita. A primeira parte em azul aqui, ó, entre com a variável x, guarda em x a resposta, ele já estou fazendo aqui uma simplificação para diminuir, porque senão eu teria que passar a resposta para x e ainda multiplicar x por 3. Então, eu já estou fazendo na mesma operação para diminuir a tripa aqui, senão ela ia ser maior ainda. Eu peguei a entrada de x do teclado, fiz vezes 3 e armazenei, a resposta vezes 3 e armazenei na variável x.
Daí, o que que eu faço? Mostro esse x aqui por 2 segundos. E depois, o que que eu faço? Depois eu faço este mesmo procedimento aqui, ó, vocês podem ver, eu repito pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez e pela quinta vez. Podem verificar. Olha aqui o que eu fiz. Deixa eu colocar aqui uma canetinha, daí vai ficar. Eu fiz isso na primeira vez, eu fiz isso pela uma segunda vez, eu fiz isso por uma terceira vez, eu fiz isso por uma quarta vez, eu fiz isso por uma quinta vez. O que que eu fiz isso? Peguei x, multipliquei x por 3, atribuí ele a x, desculpa, peguei a resposta, multipliquei por 3, atribuí a x e mostrei x. Isso eu fiz 5 vezes, por quê? Porque o meu problema pediu isso. E como nós não tínhamos nenhuma estrutura até então de laço, de loop, eu tive que fazer toda essa ginástica, todo esse comando. Obviamente que aqui vocês começam a ver que, além de ser cansativo, visualmente ele fica horrível, e em termos de desempenho também. Por quê? Porque isso aqui utiliza cada bloquinho desses reflete em um comando, e um comando reflete em uma instrução. E essa instrução ocupa uma área de memória. Então, se eu tenho 5 vezes a repetição desse bloco, ele vai usar 5 vezes mais memória do que eu fazer um loop e executar um determinado código 5 vezes. Então, vocês vão verificar exatamente isso. Se eu tenho sem loop, eu estou restrito aqui à minha esquerda. Eu fiz um copy e cola da página anterior, dos slides anterior para cá. Agora, com o loop, olha como reduz aqui o meu código. Evidentemente que o meu código está simplesmente aqui, ó, que é o equivalente à primeira parte, a essa parte aqui. Então, o que que eu faço? Isso aqui só vai ocupar um espaço 1/5 da memória do que iria usar isso aqui. E, efetivamente, ele vai executar 5 vezes esta parte do código. Como eu faço isso? Através do loop, do laço, chamado no Scratch, chamado repita. Repita x vezes, onde o x vai ser a quantidade de vezes que eu vou repetir. Relembrando, o meu problema pede para repetir 5 vezes. Logo, eu vou executar isso 5 vezes através vou colocar o numeral 5 aqui dentro. Tem que ser um numeral? Não, pode ser uma variável também. Poderia ser A, portanto, que anteriormente eu definisse que A fosse igual a 5, eu poderia fazer isso. Certo? O que que eu vou fazer 5 vezes? O que está dentro da meu boxinho, da minha caixa, repita, dentro do meu laço. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esta parte que é a entrada de dados, processamento e saída de dados e coloquei dentro, aqui dentro, meu Deus, como é ruim desenhar com mouse, aqui dentro o trecho deste código. Ou seja, entre com o valor de x, pega a resposta, multiplica por 3 e armazena em x e diga x por 1 segundo. É exatamente isso que é o conceito de loop. Deixa eu sair aqui. Vamos descartar essa riscaria. E vamos lá para o Scratch. Só um pouquinho, que ele demora um pouquinho para essa questão de estabilizar a imagem. Já deve ter a imagem aberta aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para o lado. Vamos fazer este exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Vamos resgatar essa questão aqui. Vou fazer o exemplo aqui para vocês. Opa, desculpa. Estão conseguindo visualizar aqui? Eu acho que não, né? Deve ser muito pequenininho. Aqui deve ter melhorado. Assim tá tranquilo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma entrada de dados, eu simplesmente vou copiar isso aqui para mostrar para vocês, tá certo, pessoal? Então, vamos colocar aqui, entre com o valor de x, botar uns 2 pontos. Se eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta, eu vou definir a minha variável x, criar uma variável,
variável x, fazer maiúsculo aqui para aparecer melhor para vocês. Vou colocar em x um operador aqui, que vai ser alguma coisa, que essa alguma coisa é o que eu entrar com a resposta, vezes 3, né? Vou jogar aqui para dentro, vou jogar isso aqui para minha variável x, e efetivamente vou mostrar ela por 2 segundos. A gente estava usando essa estratégia, né? Mostrar ela por 2 segundos, ela quem? A minha variável x. Pois bem, isso aqui, ó, eu não vou copiar, pessoal, mas o que que é? Seriam 5 vezes, tá? Eu teria que fazer isso porque o meu problema estava pedindo para mim fazer 5 vezes. Mas se eu quero simplificar, eu faço o laço repita. Vamos procurar onde está o laço repita. É uma questão de controle. Aonde está o repita? Sempre aqui. Repita. Não 10 vezes. Vamos botar aqui só 3 vezes, tá? Para não demorar muito. E vamos separar isso aqui e vamos colocar isso aqui dentro. E agora sim eu vou executar o meu código. Vou repetir 2 vezes que eu sou preguiçoso. 2 vezes clicando. Entre com o valor de x, vamos entrar com o valor 1, ele vai fazer 1 vezes 3, deve mostrar o valor 3 por 2 segundos. Entre com outro valor x, eu vou botar 2, 2 vezes 3, 6, ele vai mostrar o 6 por 2 segundos. E o que ele vai fazer agora? Não vai mais fazer nada, porque ele pediu para repetir 2 vezes. Pronto, está resolvido o meu problema. Utilizando um laço de repetição, onde eu coloco efetivamente aqui o número de vezes que eu gostaria de entrar. Ah, isso aqui pode ser uma variável? Pode, vamos criar uma outra variável, aquilo que eu estava combinando com vocês, comentando com vocês. Vamos chamar a variável número. Aí, o que que eu vou fazer? Obviamente, eu vou ter que entrar com esta variável, ou tenho que fazer alguma atribuição. Posso entrar assim, ó. Quantas vezes você quer executar o programa? E daí, o que que eu faço? Eu pego a minha variável número, que poderia ser abóbora, sem o menor problema, tá? Minha variável número, guarda a resposta, e aqui, ao invés de fazer 2 vezes, eu vou fazer a própria variável número. Pronto. Quantas vezes ele vai fazer? Ele vai fazer números vezes. O que que é número? Quantas vezes vocês entraram? Vamos ver se dá certo? Vamos executar 2 vezes. Então, ele vai pedir, entre com o valor x, 1, uma vez 3, 3. Vou entrar 2, 2 vezes 3, 6. E o que que ele vai fazer agora? Não vai mais fazer nada, acabou o programa. Eu poderia até colocar alguma coisa aqui para ficar mais didático para vocês, simplesmente dizer aqui, ó, terminou a execução. Pronto. Quantas vezes vou fazer? Vou fazer apenas uma vez. Ele vai pedir 1x, 1 vezes 3, 3, e depois ele vai ter que medir, terminou a execução. Pronto, já programamos. Então, na verdade, o que nos interessa aqui é que te dá uma agilidade maior para vocês implementarem os códigos de vocês. Tranquilo, gente? Deixa eu ver onde é que vocês estão aqui. Estão acompanhando, tranquilo até então? Alguém me dá um feedback, por gentileza? Pode ser pelo chat? Beleza, obrigado, Dayana. Vamos voltar agora para os slides e vamos continuar com o conteúdo. Só deixa eu estabilizar um pouquinho. Ok.
Agora, nós poderíamos também falar, e poderíamos usar, nós usamos lá o repita, x vezes. Existe uma outra variação de laço, de loop, em que você coloca não mais o número de vezes que você quer, mas você coloca uma condição. Essa aqui é a velha conhecida de vocês lá do se recordam? If, o do se. Se isso for aquilo, a gente usava muito. Agora a gente vai usar o repita até que uma condição seja satisfeita. Então, o mesmo exemplo anterior é o seguinte, ó. Vou pegar um contador e vou jogar o 1 no meu contador. A variável contador aqui, tá? Eu estou estipulando uma variável contador, possivelmente que eu vou usar ela como condição. E o meu repita não vai estar mais vinculado ao número de vezes, mas sim uma condição. Qual é a condição? Repita até que este conte de contador seja maior que 5. Repita até que o contador seja maior que 5. Enquanto está o contador na primeira vez, 1. Daí ele vai pedir o valor de x, multiplicar o x por 3, e vai mostrar por uma vez, e vai adicionar 1 ao contador. O contador foi inicializado, deixa eu botar aqui a canetinha. O contador, vou botar só C, tá? Porque para mim escrevendo isso aqui é uma tristeza. O contador foi inicializado na primeira vez em 1, ele pediu o valor de x, multiplicou essa resposta por 3, botou em x, mostrou x por 1 segundo e adicionou 1 ao contador. O contador era 1, ele passou a ser 2. E o que ele vai fazer? Ele ainda vai ficar dentro do laço, porque 2 é maior que 5? Não. Vai pedir x, multiplicar, mostrar por 1 minuto e vai adicionar mais 1 ao contador. Vai adicionar mais 1, ele vai ficar 3. 3 é maior que 5? Não. Vai pedir x, multiplicar x, mostrar x, adicionar mais 1 a contador. Era 3, ele ficou 4. 4 é maior que 5? Não. Ele vai pedir o x, vai multiplicar o x, vai mostrar o x, né? Multiplicar por 3, mostrar o x, adicionar 1 ao contador. Era 4, ele foi para 5. 5 é maior que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, ele vai executar mais uma vez, vai pedir x, vai multiplicar por 3, vai mostrar x e vai adicionar 1 ao contador. Era 5, o contador passou a ser 6. 6 é maior que 5? É. Não vai executar, vai para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? Não tem. Resolveu o problema. Pois bem, vamos adicionar isso lá no nosso exemplo. Vocês vão ver que vai ser simples para mudar. O que mais demora é essa estabilidade aqui, né? Estabilizar a imagem. Beleza. Jogar para o ladinho aqui, ó. Eu preciso botar agora o uso do repita até. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse código, vou deixar isso aqui. Não quero mais esse repita, mas eu quero sim um repita até. Repita até que uma condição seja satisfeita. Qual é a condição em que um contador seja maior do que 5? Então, eu vou fazer essa condição, um operador, vou pegar a condição maior aqui, vou trocar a minha variável para deixar tudo certinho, tá? Como exemplo, vou criar uma variável count, ou tirar esta parte aqui. Não vou mais perguntar, tá? Porque eu quero efetivamente... Vou mudar o meu contador para 1. Vou colocar a minha condição, que é contador nas minhas variáveis, está aqui. Contador é maior do que 5, a gente queria, né? Vou colocar ele como condição, vou voltar àquela parte de código, porque eu estou exatamente igual. Vou deixar aqui só por 1 segundo, e aqui eu vou terminar a minha execução. Tá certo?
que vocês acham que se eu fizer esse código aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Vamos lá, vamos falar, vocês estão muito quietos. Se meu código está certo, ele vai executar quantas vezes esse meu código aqui? Infinito. Por quê? Que tu não adicionou soma ao contador no final. Exatamente. Olha só, esse aqui é um exemplo, um erro clássico que a gente comete, pessoal, quando a gente usa o repita baseado em uma condição. O meu repita está baseado na condição que o contador seja, até que o contador seja maior que 5. Se eu inicializei meu contador em 1, ele cair nesse laço e dentro do laço não existe nenhum incremento, ele vai ficar no que a gente chama de loop. E daí vocês começam, eu sempre brinco assim, né? Vocês levantam a mão se estivesse no laboratório, professor, o meu programa não está fazendo nada. Não, ele está fazendo, ele está num loop. Ele vai ficar pedindo infinitamente isso para vocês. Por quê? Porque esse contador não vai ser incrementado, ele vai ficar, ele sempre vai ser 1. 1 é maior que 5? Não. Então ele vai ficar repetindo. Exatamente, faltou a parte do incremento aqui. Adicione 1 ao contador. Vamos lá para nossas variáveis e vamos adicionar 1 o meu contador. Adicione 1 ao contador. Agora sim, ele vai entrar com 1, 1 é maior que 5, vai executar a primeira vez, vai adicionar mais 1 ao contador, vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4, depois vai para 5, daí na sexta ele vai cair fora. Vamos ver se está certo? Entre com o valor de x. Eu vou botar aqui 1, 1 para 1, né? 1 vai aparecer 3, 2, 3, 4, 5, e terminou a execução. 5 vezes. Ah, Salzi, mas eu tenho que inicializar ele em 1? Não, posso inicializar ele em 0. Só que daí, se eu inicializar em 0, quantas vezes ele vai executar isso aqui? Quando eu fico em silêncio é para vocês responderem. Que irônico esse professor, né? Quantas vezes? Se eu inicializar o contador em 0, quantas vezes ele vai me pedir x aqui? 6. Por quê? Primeira vez vai ser 0, ele vai executar na primeira vez 0, daí ele vai ser 1. Daí ele vai executar de novo, daí ele vai executar 2, daí ele vai executar 3, daí ele vai executar 4, daí ele vai executar 5, daí ele vai executar o 6 e daí que ele vai cair fora. Então, se eu quisesse executar 5 vezes a partir do 0, eu teria que colocar um a menos, 4. Daí ele vai ficar com 5. Querem ver? Entre com x. 1, 2, 3, 4, 5 e acabou a execução. Porque eu comecei em 0 e fui até 4. 0, 1, 2, 3, 4. No quinto ele cai fora, executou 5 vezes. Então, esses são os dois cuidados que vocês devem tomar quando vocês usam o repita até. Qual é a diferença dos dois? O repita até que ele pressupõe um controle, né? Uma condição, e o só repita, ele vai fazer um número x de vezes. Então, quando você tem um número fixo de vezes, seja ele um numeral, seja ele uma variável, usa o repita. Quando tu tens uma condição para algo acontecer, você usa o repita até que e coloca a condição. Tranquilo, pessoal? Conseguiram pegar essa ideia? Acho que sim, né? Então, vamos continuar para o próximo slide aqui. O próximo slide, eu vou colocar aqui, pessoal, porque senão até eu botar em full screen é uma tela só, e daí demora muito. O que a gente vai ver a partir de agora? A gente vai ver o contexto, no Scratch se chama de lista, tá? Formalmente, na computação, se chama, e na matemática, de vetor. O que é vetor? É algo que você vai unir ou guardar uma sequência de dados, uma quantidade de dados. Até então, nós estamos fazendo assim, ó. Uma variável armazena um valor.
Se eu tenho 2 valores, eu precisava de 2 variáveis. Agora eu estou dizendo, se você quer armazenar 2 variáveis, você pode usar ou 3 variáveis, ou 4 variáveis, ou n variáveis, tu pode usar um vetor de tamanho n, onde n é o número de entradas que tem no teu vetor. Eu quero guardar 5 números, o meu vetor vai ser formado por 5 números e eu vou indexar ele. Na primeira posição tem um valor, na segunda posição tem outro valor, na terceira posição tem outro valor. Ou seja, para o Scratch, esse vetor, ele é chamado de lista. Então, existe aqui um conceito que é adicionar a uma lista, em vermelhinho, um bloco em que você cria. Qual é a ideia? Vamos ficar no nosso mesmo exemplo. Qual é o nosso exemplo? O nosso exemplo aqui, nós estávamos mostrando, vamos voltar aqui ao usual, 1 e 5, tá? Para não fugir muito dessa questão. 1 e 5. Para ficar igual aos slides de vocês. Aqui nós estávamos inicializando o contador em 1, e nós pedíamos um valor de X e mostrávamos esse valor na tela. Mas isso não é muito legal, né? Tu ficar mostrando, se vocês quisessem saber qual é o valor, o terceiro valor multiplicado por 3. Ah, eu mostrei ali, 3 vezes 3 era 9. Tá, mas eu mostrei por 1 segundo há um tempo atrás. E se eu quisesse ver todas essas saídas, como eu iria fazer? Aqui eu estou trabalhando com uma única variável. Então, eu teria que criar um vetor, armazenar nesse vetor, e daí eu poderia ler esse vetor posteriormente, inclusive. Que é exatamente isso que este slide aqui está mostrando para vocês. É transferir aquele nosso exemplo anterior, aqui ele está fazendo 10 valores. Eu nem vou usar esse aqui, eu vou mostrar neste aqui para mostrar para vocês que eu poderia armazenar o valor de X, não mostrando na tela, mas sim mostrar em uma lista. Como eu crio efetivamente uma lista, lá nas minhas variáveis, vocês sempre vinham criar uma variável, para que vai armazenar um único valor. Agora, vocês vão criar uma lista. Eu vou criar uma lista chamada lista de números de X. Tem uma quedinha aqui por escritor, né? Desse tamanho, tamanho da variável, né? Beleza. O que eu vou fazer? No momento em que eu criei a minha lista, olha o que acontece. Lista de números de X, ela abre aqui embaixo todas as possibilidades de eu trabalhar com esta lista. Quais sejam elas? Adicionar uma coisa a essa lista, onde uma coisa pode ser um número ou uma variável. Apague um da lista. O que é 1? Aqui é o índice 1. Apague a primeira posição dessa lista. Apague todos os itens da lista. Insira uma coisa na posição 1 da lista, onde 1 é um numérico ou uma variável. Posso inserir na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição, e assim sucessivamente vários comandos. Não precisa entender todos agora. Vocês têm que saber da existência da lista enquanto um vetor, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, ao invés de simplesmente dizer, deixa eu tirar isso aqui fora, deixa o contador, em vez de dizer por um segundo, o que eu vou tirar isso fora, e vou usar adicione, não uma coisa, né? O que eu quero? Adicione o X. Então, eu vou tirar essa coisa e vou pegar a variável X, que eu tenho lá em cima, e vou adicionar ela na minha lista de números. Então, olha o que vai acontecer agora. Eu não mudei nada no meu código, com exceção, pessoal, da inclusão de uma lista, onde eu pego o valor de X, que só para lembrar é a entrada que eu pego do teclado com resposta, vezes 3, boto em X, adiciono 1 no contador para essa lógica do repita e armazeno o X em uma lista. Ao final da execução, vocês vão ver, no momento em que eu botei aqui o código adicione, olha o que ele já fez aqui para mim, ó. Ele abriu uma lista. Qual o tamanho dela? O comprimento dela, por enquanto, está em 0. O que vai ordenar esse comprimento dela? As vezes que eu vou executar aqui dentro. Então, uma lista ela é aberta no Scratch de tamanho infinito. Então, vamos lá. Vou clicar
Entre com o valor X. Eu vou botar o valor 1. Vai armazenar o 3, porque 1 vezes 3 vai em X e X vai ser na lista. Botei 1, armazenou o 3. O próximo valor, 2, armazenou o 6. Estão acompanhando aqui? 3 vezes 3, 9. Vai armazenar o 9. 4, 3 vezes 4, 12. E o 5, 3 vezes 5, 15. Acabou a execução e ele tem aqui a minha lista. Eu poderia manipular esta lista com todos esses outros comandos aqui que depois vocês vão ter tempo para brincar. Por enquanto eu não quero, só quero que vocês entendam como se cria uma lista. Se tu entendeu como cria, tu vai saber manipular. Só que olha que chato isso. Se eu executar de novo esse programa, vocês já perceberam que sempre ele fica as variáveis, em X vai ficar o 15, o número vai ficar 1, e na lista, até eu sobrepor ela, vai ficar o valor anterior. Querem ver? Entre com o valor de X. Ó, já está tudo aqui de novo. Vou colocar agora o número 4. Vou colocar o número 5. Vou colocar o número 6. Opa, mas o que ele está fazendo? Ele está estendendo a minha lista. Isso vocês têm que tomar cuidado. Estão vendo? No final, ele vai ter 10 posições. Por quê? Terminou a execução. Porque ele pegou as 5 primeiras da primeira execução, botou depois as 5 da segunda execução. Se eu fizer de novo, ele vai para 15, depois vai para 20. Ele não destruiu essa lista. Ele fica armazenando. Ah, mas como eu vou fazer isso? É simples. Sempre que tu cria uma lista, você tem aqui, ó, eu dei o exemplo, vocês têm que apagar todos os itens da lista. Então, vamos lá, apague todos os itens da lista. Onde? No início do meu programa. Apague todos os itens da lista. O que é isso? É zerar essa lista. Então, olha o que acontece no início da execução, lista vazia. Agora sim ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, e terminou. Vou executar de novo, ele vai limpar a lista e vai começar de novo. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver onde é que vocês estão. Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Sim. Esse sim eu acho que é de antes ainda. Obrigado, Maurício. Ok. Vamos lá, então. Qual é o próximo? Agora, eu tenho um outro conceito. Já está chegando no final, tá, pessoal? É o último conceito que eu vou trabalhar. Nós vamos trabalhar com o que aqui? Laço, as duas formas de laço, só fazendo um feedback aqui, dando um feedback para vocês do que a gente viu, tá? A gente trabalhou com o conceito de laço, o laço a partir do número finito de vezes, ou um laço através de uma condição. Depois eu disse para vocês que nós estamos trabalhando com o conceito de vetores, que no Scratch são chamadas listas. Lista e vetor são sinônimos, tá certo? O que é uma lista, o que é um vetor? É uma variável que pode armazenar vários conteúdos, diferentemente da até então, quando a gente trabalhava com uma variável, armazenava um valor. Uma lista pode chamar ou armazenar uma sequência de números ou uma sequência de caracteres. Poderia ser uma lista de nomes também, Paulo, João, Maria, João, tanto faz, não tem problema, tá ok? Agora, o que eu vou mostrar para vocês? É o último conteúdo, daí a gente vai começar a fazer os exercícios, e daí a gente vai trabalhar em cima das dúvidas de vocês, tá? O último de vocês aqui é o comando pare, tá? O parar a execução. Então, escreva um programa que efetue a leitura de 20 valores positivos e os apresente na tela. Então, eu vou ter que fazer, isso aqui é trivial para a gente, né? Fazer um laçozinho aqui com 20 vezes, efetivamente, que faz. E o que vai acontecer? Repita 20 vezes. Se um número negativo for indicado, ou seja, digitado, termine o programa com aviso de erro. Ah, legal. Então, eu tenho que pedir 20 valores, e se dentro desses 20 não ocorrer nenhum negativo, eu vou pedir 20, vou mostrar os 20 na tela, ou vou jogar esses 20 para dentro de uma lista, ou, no caso, não vou fazer nada, que é o caso aqui, eu simplesmente peço que entre 20 vezes um valor positivo, tá?
Tu vai dizer, mas qual é o fundamento disso? Nenhum, é para testar a parada só. Tá? Eu não estou armazenando, vocês podem botar depois uma lista se quiser, vocês podem mostrar na tela se quiser, eu não estou fazendo nada. Eu entrei com um laço aqui, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Aliás, deixa eu executar isso em tela cheia, fica mais fácil para a gente visualizar, desculpa. Senão vocês devem ver muito pequenininho na tela, né? Só deixa eu estabilizar a imagem. Ok. Deixa eu pegar a canetinha. O que eu estou fazendo aqui? Então, resgatando, já que eu troquei de tela. Eu quero escrever um programa que efetua a leitura de 20 valores positivos. Legal. Fazer 20 valores positivos, está aqui ele, ó. Está aqui o meu repita. E como é 20 vezes, ele está com um numeral fixo aqui, uma constante 20. Eu vou fazer 20 vezes. O que eu vou fazer 20 vezes? Pegar um valor positivo. Então, a pergunta, entre um valor positivo. Daí, o que ele vai pegar? Vai pegar essa resposta, vai jogar esse valor em X. Aqui, tudo bem, peguei o meu valor positivo. Mas como eu vou saber se esse valor é positivo? Simples, eu vou usar um desvio condicional, que está aqui dentro do meu segundo C. Estão vendo o meu segundo bloquinho aqui dentro? Ó, tem um desvio condicional com uma condição. Para um número ser positivo, ele tem que ser maior que zero. Concorda? Então, eu testei o seguinte. Se ele for maior que zero, tá ok. Mas se ele não for maior que zero, eu tenho que dar uma mensagem. Por quê? Se um número negativo for indicado, terminar o programa e dar um aviso de erro. Então, o que eu fiz? Quando eu peguei esse X, eu testo. Se esse X for menor que zero, ele é negativo. Tá? Se ele for zero, não é. Zero não é nada. Se ele for 1, é positivo. Se ele for qualquer coisa acima de zero, ele é positivo. Agora, se ele for menor que zero, eu vou dar a entrada inválida, vou dar uma mensagem para o usuário, diz entrada inválida, e vou usar o comando que em outras linguagens a gente chama de stop ou break. Aqui a gente usa o pare. Pare este script. O que é esse script? É o atual programa que vocês estão rodando. Tem outras opções? Tem. Quando a gente falar em programação modular, fazer outros módulos, a gente vai falar. Por enquanto, você só para um script. O que é parar o script? É parar o programa. O programa que está rodando dentro desta bandeirinha aqui. Depois, a gente vai adicionar outros conceitos aqui, senão eu vou ficar empilhando um monte de coisas e vocês vão se embananar. Então, se o número digitado, que foi X, for menor que zero, leia-se é um negativo, ele vai me dar uma mensagem e vai parar esse script. O que é parar o script? Parar a execução, terminou. Não vai fazer mais nada, não vai mostrar. Mas se, por exemplo, eu entrei aqui com x é igual a 1, ele jogou o 1 para x, 1 é menor que zero? Não, então ele não vai entrar aqui dentro desse C, ele não vai fazer isso aqui. Ele vai saltar para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? Vai mostrar o x por 0,2 segundos e vai embora. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, vamos voltar lá para o nosso Scratch. Vamos alterar de novo o nosso código para contemplar agora uma parada. Deixar esse aqui no ladinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproveitar. Não vou aproveitar nada disso, né? Não entra nada. Entra. Isso aqui eu vou usar. O resto não vou usar. A resposta para X vou usar. Ele não precisa adicionar. Não, porque trabalha fixo. Acho que é isso aí. Vamos lá. Repita. Vamos pegar o nosso controle. Repita 20 vezes. Repita 20 vezes. O que é para fazer? Pergunte o valor de X, mude X só para a resposta, tá? Vai lá no sensor, pega a resposta, coloca a resposta. O que mais eu tenho que fazer? Depois eu tenho que fazer um C, né? Fazer um outro controle. O outro controle é o C a partir de uma condição. Qual é a minha condição? Vamos lá nos operadores.
a minha condição é se ele é menor que 0. Está aqui, ele quem? O x, né? Vamos nas minhas variáveis. Variável x, x é menor que 0. Se é menor que 0, o que eu tenho que falar? Eu tenho que dar uma mensagem. Diga. Vamos botar aqui. Erro. Só erro. E o que eu tenho que fazer? Parar o meu script. Parar também é um controle. Vamos procurar aqui onde está o parar. Pare. Todos. Não. Este script. Por enquanto, esqueçam os outros, tá? Esqueçam os todos ou esqueçam um nome específico. Só vai ter um nome específico quando vocês trabalhar com módulos. Depois a gente vai trabalhar esse conceito mais adiante. Então, o que eu estou fazendo? Repita 20 vezes o quê? Entra com x, resposta no x. Se esse x for menor do que 0, ele dá um erro e para o script. E se não for, o que ele faz? Ele vai mostrar o x, né? Faltou mostrar o x. Mostrar o x aqui, fora do C. Mostrar o x, variáveis. Mostrar o x, não por 2 segundos, né? Vou botar por 0,2, para não ficar mais rápido. Senão nós vamos ficar aqui a aula inteira esperando. Ok. Vou fazer ele executar. Entre com o valor de x. E essa sujeira aqui é dos outros ainda, tá, pessoal? Ignoram isso aqui. Entre com o valor de x, eu vou entrar com 1. O 1. O que deu aqui? Deixa eu só ver uma coisa, que eu estou com um monte de sujeira aqui. Deixa eu dar uma organizada nesse negócio aqui. Contadora, lista também, não quero mais lista. Deixa eu fazer aqui. Entre com o valor de x. Valor de x. 1. Entre com o valor de x. 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar pedindo 6, porque eu estou entrando com o valor dispositivo. Até 20, eu não vou entrar com 20. 7, 8. Agora eu vou entrar com menos 9. O que vai acontecer? Erro e simplesmente parou a execução. Na verdade, ele não fez mais nada. Ele não é que ele para e vai para o próximo. Ele para a execução do programa. O programa, pode ver, agora eu posso setar aqui e começar de novo. Ó. 1, 2, 3. Estão vendo que está com a setinha aqui. Eu não posso efetivamente. Eu vou botar um menos 3 aqui. Menos 3. O que ele faz? Ele já me libera de novo o programa para eu executar. Parou a execução. Por quê? Porque em algum momento eu entrei com o valor de x menor que 0. Erro para o script. Professor. Oi. Tenho uma dúvida. Esse pare, esse script, ele vai parar o programa inteiro ou só onde é que ele está dentro, por exemplo? Neste caso, sim. Se eu botar o X por 2 segundos, tipo ali fora, embaixo desse repito, ele vai aparecer daí ou não? Não, o parar o script, ele para todo o programa. Ah, tá. Todos esses blocos aqui. Entendi. Daí tu vai dizer o seguinte, e se eu quero parar só um determinado bloco? Bom, daí eu teria que ensinar a trabalhar com meus blocos. Mas tem como, por exemplo, eu só quero que termine esta execução e continue o outro. Eu teria que segmentar ele num outro bloco. O Scratch trabalha assim, tá certo? Quando a gente for para o MATLAB, quando a gente for para o Octave, ou para uma linguagem de programação, tu pode botar um break, que é o comando em inglês de parar, dentro de um while, que é um comando de repita, por exemplo, ele só para o while, só para um for. Tá certo? Mas desta forma aqui, o script é todo o código que vocês estão trabalhando. Como a gente não está trabalhando com módulos, com blocos, desculpa, blocos que o Scratch chama, ele vai parar toda a execução. Não tem como tu parar só esta parte aqui até o que a gente ouviu nesse momento. Eu tenho que adicionar o conceito de blocos para fazer isso. Quer responder? Sim, entendi. Galera, e o resto do pessoal aí, tranquilo? Conseguiram acompanhar? Estão entendendo? Vamos ver se vocês estão entendendo. Então, eu não preciso nem dizer, né, o que vai acontecer agora, né? Exercícios. Baseado no que a gente conversou até então, baseado nos slides, nos exemplos,
O que eu gostaria que vocês fizessem assim que estabilizar a tela aqui? Ué? O que deu aí? Agora voltou. Hoje a minha máquina não está muito ortodoxa. Vamos lá. O que eu gostaria que vocês fizessem até então, fizessem depois? Antes de começar os exercícios, que eu vou explicar todos os exercícios para vocês, seria interessante fazer o que exatamente nós fizemos, o que a gente fez. A gente pegou o primeiro exemplo, jogou isso aqui, eu mostrando com o dedo é ótimo, né? Jogou este código aqui para dentro do Scratch, claro, não precisa botar os 5 vezes, mas bota 1 ou 2 para vocês verem, transfere isso para um laço, não de 5 vezes, 2 vezes, vão montando essa estrutura como guia, e eu faço esse propósito, porque eu fiz isso, mostrei para vocês os blocos, usem isso aqui como uma referência e montem essa estrutura aqui. Depois, ele trabalhou anteriormente só com repita com número de vezes. Depois ele botou uma condição no repita até. Entendam a diferença de um para o outro. Joia, entendi, fiz. Agora a gente adiciona o conceito de vetor, de lista. O que é? Introduza esses valores dentro de uma lista e depois para uma execução. Legal, então eu sei fazer o quê? Eu sei trabalhar com laço, eu sei trabalhar com laço com quantidades limitadas de vezes, eu sei trabalhar com um laço, com um loop, com uma condição, eu sei trabalhar com uma parada, eu sei trabalhar com uma lista. Então, essas coisas, quando estão assimiladas, tá? Vocês passam para os exercícios. Somente nesse momento. Porque se tem dúvida, já fazem a dúvida ser saneada, me pergunta. Assim que eu terminar a explicação disso aqui, eu paro de gravar e fico à disposição de vocês na sala de dúvidas para a gente começar a trabalhar com esse conceito do laço. Quais são os exercícios de hoje? Tá? Primeiro deles, elaborar um programa que apresente ao final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 a 500. Eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer o teste de mesa? Eu tenho que somar todos os números de par, de 1 até 500? Não, gente, não faz de 1 até 500. Faz de 1 até 10 ali, que de 1 até 10 é o 2, o 4, o 6 e o 8, né? Efetivamente os pares. Se tu vai incluir o 10 ou não, é teu. Soma efetivamente esses valores. Bateu, joia. Então, se bateu de 1 até 10, vai bater de 1 até 500 o programa de vocês. Teste de mesa. Tá, mas o que é um número par? Daí, como eu estava de muito bom humor, eu coloquei aqui no ladinho já o exemplo que a gente já fez isso, mas só para vocês se relembrarem como eu vejo se um número é par ou ímpar, né? Então, olhando o código aqui para verificar se um número é par ou ímpar. Eu peço o número, guardo ele em resposta, jogo ele para dentro do número, da variável número, e daí o que eu faço? Para descobrir se essa variável número é par ou ímpar, basta eu dividir ela por 2 e pegar o resto da divisão. Por exemplo, entrei com o número 4. 4 dividido por 2 dá 2. Quanto sobra? 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 sobra 0. 0, se sobra 0, ele é par. Mas como tu sabe isso? Porque ele está jogando o 0 para dentro do resto e eu estou testando. Se o resto é igual a 0, ele é par. Se o resto não for igual a 0, por exemplo, eu entro com o número 5. 5, meu Deus, dividido por 2, dá os mesmos 2 e sobra 1, porque 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5 sobrou 1. No resto vai 1. 1 é igual a 0? Não. Então, ele cai no senão, é ímpar. Pronto, aqui vocês têm a lógica implementada a partir da entrada de um número na variável número, se ele é par ou ímpar. Só isso que ele está dizendo. Então, esse aqui é um bom indicativo para vocês descobrirem como o número é. Tem que fazer assim? Claro que não. Isso foi o meu jeito de exemplificar que isso aqui é um número par ou ímpar. Mas o que me interessa aqui no problema é elaborar um programa que apresenta no final o somatório dos valores existentes na faixa entre 1 e 500. Então, vocês vão ter que fazer um laço, possivelmente, em que um contador possivelmente vai variar de 1 até 500 e testar se esse contador é par ou ímpar, por exemplo. Se ele for par, tu soma. Se ele for ímpar, tu não faz nada. Ao final da execução, ele, por exemplo, se fosse de 1 até 10. Ele teria que, a primeira vez, ele vai passar 1. 1 não é par.
A segunda vez ele vai passar 2. 2 é par. Então ele vai postar 2 mais alguma coisa, né? A segunda 3 não é 4, é 2 mais 4. Depois vai ser o 6. Depois vai ser o 8. E assim sucessivamente até a entrada. E depois, ao final, tu tem que dar o somatório. Se fosse de 1 a 10, não incluindo 10, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Ao final, ele quer dizer, os pares entre 1 e 10, o somatório dos pares entre 1 e 10, não incluindo o 10, é 20. Se incluir o 10, vai ser 30. Tá certo, pessoal? Tá? Expliquei bem detalhado, mas resolvam isso aqui e vamos para o próximo. Segundo exercício. Elaborar um programa que calcule o fatorial de um número qualquer. Então, o que é um fatorial do número qualquer? Vocês vão pedir, usuário, me dá um número. O cara vai me dar um número 5, como é o exemplo. Ele digitou 5. E o programa de vocês vai ter que responder, dada a resposta, 120. Por quê? 5, o fatorial de 5 é o quê? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o fatorial é o próprio número vezes o anterior até chegar em 1. Ou, ao contrário, vocês querem implementar, é a partir do 1 até o próprio número. Então, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 é o fatorial de 5. O correto matematicamente é fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial de 7 é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 5.040. Como é que eu sei? Está aqui, ó. Já coloquei efetivamente uma tabelinha aqui para vocês terem para fazer a validação de teste de mesa. Então, o cara entra lá com o número 8, tem que dar a resposta a 40.320. Ele entra com 10, tem que dar a resposta aqui a 3.628.800. Tá ok? Pensam como vocês vão implementar isso. Exercício 3. Ler um número n qualquer, não é bem qualquer, né? Um número n qualquer menor ou igual a 50 e apresentar o valor obtido da multiplicação sucessiva de n por 2, enquanto o produto seria, quando tu está fazendo vezes 2, o resultado é o produto. Enquanto o produto for menor que 250. Então, o que eu vou fazer? N vezes 2, depois N vezes 2 vezes 2, N vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou simplesmente multiplicando por 2 enquanto o produto não for 250. Tá? Por isso que eu tenho que botar menor que 50 aqui, tá? Porque senão tu já bota um número lá, 100. 100 vezes 2, na terceira vez já vai estourar. Então, por exemplo, o cara vai botar 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Meu Deus. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. Opa, esse eu não posso fazer, porque já passou do 250. Eu tenho que dar o 160 de resposta. Entenderam? Isso aí. Exercício 4. Escreva um programa que calcule a média dos valores digitados. Terminar o programa quando for digitado um número negativo. Então, vamos lá. O cara digitou 2, 4, 6, menos 1. Ele vai ter que devolver 4. Vamos ver se está certo. Por que ele tem que devolver? Porque ele tem que devolver a média dos números digitados enquanto eles forem positivos. Ó, escreva um programa que calcule a média dos valores digitados, terminar o programa quando for digitado um número negativo. Então, ele botou 2, 4 e 6. Terminou o programa quando ele pegou isso aqui. Os números que interessam para ele são os anteriores. Então, ele já tem que achar uma lógica. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por quantos números? 1, 2, 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Por isso que com essas entradas 2, 4, 6, a resposta de saída tem que ser 4, quando tu dá o quarto número negativo. Então, você tem que ficar armazenando, somando, contando os números, pegar o somatório, dividir pelo número de entradas, fora o negativo, que o negativo não entra no processo, e dar a média. Pegaram a ideia? Ok. Quinto, e eu acho que é o último exercício, depois tem mais só uma atividade para vocês postarem, entregarem, tá? Já explico. Construa um programa que apresente os 10 primeiros números de uma PA. Você lembra como se faz uma progressão aritmética?
Vamos lá. Sendo lido o primeiro termo e a razão. Então, para quem não lembra lá do que eram as PAs, o que acontece? Você tem um termo e uma razão. Então, o primeiro termo você solicita. Qual é o primeiro termo da tua PA? É 1. Qual é a razão? 3. Então, tu vai botar 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 16, 13, 13 mais 3, 16. Isso aqui é uma PA, em que ele começou com o termo 1 e a razão é 3. E se o termo for 2 e a razão 4, começa em 2, depois vai ser 6, e assim sucessivamente. Tá certo? A dica, vocês têm que usar uma lista, porque eu quero que vocês apresentem os 10 primeiros termos de uma PA, onde vocês entram com o primeiro termo e com a razão. Então, aqui ele continuaria, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 6, 16 a 19, né? Depois ia ser 19 mais 3, 21, isso, né? 20, 22, Paulo. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2 termos aqui. Mais o 25, mais 3, depois 28. Vocês teriam que mostrar todos eles, tá ok? E, finalmente, pessoal, esse aqui é a questão bônus, tá? O que é a questão bônus? Recorda que a gente tem as listas, a gente tem algumas questõezinhas que valem 1 ponto ou, de repente, mais. Agora, na segunda avaliação, 10%, 10 pontos disso vão ser as entregas de listas, as entregas desse tipo de questão. Então, se tiverem 10 questões que eu pedi para vocês entregarem, 10 listas ou 10 questões, assim, tipo bônus, cada uma vai valer 1. Se tiver 5, cada uma vai valer 2. Eu vou dar 10 pontos em relação a isso. Então, isso vocês devem postar efetivamente lá no Classroom. Eu deixei até a semana que vem, tá? Vamos explicar o que é esse exercício aqui. Escreva um programa que apresente a série de Fibonacci. Fibonacci é bem legal, para quem não conhece ainda, eu vou explicar o que é a série, vocês podem procurar, não sei se vocês conhecem um site, é bem conhecido, um tal de Google, né? Procuram aí o que é a série de Fibonacci, vocês vão ver que várias coisas bem interessantes, várias coisas na natureza, elas são regidas, né, pela lei áurea, ou a sequência de Fibonacci. Então, a distribuição de folhas em uma árvore, os gomos de uma laranja, vocês têm toda uma medida áurea, né? E isso é em relação à série de Fibonacci. É bem interessante, dá uma hora, dá uma olhadinha, dá uma lida para quem não conhece um pouco essa questão do Fibonacci. Mas vamos entender o que é essa série de Fibonacci. Escreva um programa que apresenta a série de Fibonacci até a posição igual ao número fornecido pelo usuário. Então, por exemplo, se o usuário dá o número 10, tu vai calcular a sequência de Fibonacci até a décima posição, ou seja, 10 caracteres, 10 números você vai pegar dessa tua série. A série de Fibonacci é formada pela sequência. Ela começa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Vamos tentar entender como funciona a série de Fibonacci, tá? A série de Fibonacci original começa em 0. Não precisam implementar o 0, porque tem um truquezinho para fazer isso. Então, nesse momento, vocês começam a série de Fibonacci em 1. Como ele funciona? 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8 dá 21. 21 mais 13 dá 34. O que é? É o número... O precedente vai ser o atual mais o anterior. O que é o precedente? É lá o 2, ó. Então, eu começo com 2 números, eu vou fazer 1 mais 1 dá 2. Então, o precedente vai ser a soma do atual mais o anterior. E assim sucessivamente. 2. 2, qual é o anterior dele? O precedente de 2 vai ser o 3, porque 2 mais o anterior, que é 1, é 3. O próximo número vai ser o 5, porque... ele vai ser o atual mais o precedente, o anterior, desculpa. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Pegaram a lógica de Fibonacci? Tu sempre vai somar o anterior, para gerar o próximo. Então, esta série se caracteriza pela soma de um termo posterior com o seu anterior subsequente. Por exemplo, se o usuário entrar com o número 3, o programa deverá devolver a resposta 1, que é o terceiro termo da série. Então, aquela história, ó. Se o número que eu entrei foi 3, qual é o terceiro número da Fibonacci?
1, 2, 3. Ele vai botar o quê? O número... Por que ele botou? Se usou... Ah, sim, perdão. Se ele entrar com o número 3, o programa deve devolver 1, porque ele fez aqui, ó. 1, 2, 3. Eu estou dando uma canja para vocês, vocês não precisam implementar o 0, porque o 0 tem mais uma dificuldade. Se quiser implementar o 0, pode implementar, porque também vai funcionar, tá certo? Porque 0 mais 1 vai ser 1, 1 mais 1 vai ser 2. Pegaram a ideia? Eu só acho que às vezes é difícil vocês implementarem o início em 0, mas podem implementar. Então, por exemplo, se vocês digitarem 3, ele vai ter que devolver, implementando o 0, o número 1. Se tu digitar 5 implementando o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ter que me mostrar todos os números da série até o 5º elemento da série. Como ele vai mostrar isso? Numa lista. Então, eu vou botar lá 7. Ele vai me botar, se tu implementar com o 0, 1, o 0, 1, 1, 2, 3, desculpa, 5, quantos deu? 3, 6 e o 8. Vai me mostrar... Ah, agora eu me engasguei aqui. Desculpa. Então, resgatando. Se eu digitar, por exemplo, o 7, ele vai me mostrar essa lista aqui. Vocês vão implementar através de uma lista a partir daquele raciocínio que sempre você soma o termo anterior para formar com o atual para formar o próximo. 0 mais 1, 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Pegaram a ideia, gente? Desculpa que eu tinha me afogado aqui. Descartar. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para vocês. Aumentamos aqui. E daí? Conseguiram entender? Dúvidas? Ou podemos começar a fazer os exercícios? Gente, tudo certo. E o resto do pessoal tá aí ou tá dormindo? Vamos acordar? Vamos acordar? Tranquilo. Acordaram. 2 já acordaram. 3 acordaram. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Na ordem, eu gostaria que vocês fizessem aquela minha sugestão. Faça os exemplos que a gente fez no Scratch, seguindo os slides, para ver se vocês realmente entenderam a questão do laço, o laço finito, né, com um número finito de execuções, depois o laço com uma condição, depois a questão do break, que é o parar a execução do script, né, e depois ainda a questão da lista, certo? Uma vez dominado esses assuntos, enquanto exemplos que foram dados nos slides, vocês vão passar para os exercícios. Obviamente, do 1 até o desafio. O desafio é o mais chatinho de fazer e fica a critério de vocês se vocês querem implementar a partir do 0 ou a partir do 1. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença, tá? Pensam numa lógica tanto faz, tá certo? O correto da Fibonacci é começar em 0, mas vocês podem começar em 1 para ser só o anterior, tá? Mas não tem mistério, podem fazer um ou outro, o que for mais fácil para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Classroom, lá na parte de atividades. Deixa eu fechar aqui. Eu vou entrar aqui na sala de dúvidas. Vocês sabem que eu entro aqui, ó, pelo Meet, né? Todo mundo sabe, pela essa câmerazinha. Deixa eu só carregar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar lá, como a gente sempre faz. Hoje está lento esse negócio. Deixa eu só fechar. Não sei por que está tão lenta a rede hoje. Deixa eu só fechar aqui, senão da microfonia. Já estou na sala de dúvida, daí é aquele esquema de sempre, né? Eu aviso vocês, fecho o meu microfone aqui na atual e vou para a próxima. Antes, deixa eu parar de gravar aqui, para não ficar muito extenso. Assim que ele baixar isso, pessoal,